Boa noite, meu irmão. Graça e paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Vineyard Mexicano. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nesse momento, você esteja à vontade para adorar o Senhor junto conosco. Que Deus ele possa tocar a tua vida essa noite através do louvor, através da palavra. Amém? Firmeza? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Deus, pelo Teu carinho por cada um de nós, Deus. Nós Te convidamos, enche esse lugar, Senhor Deus, e que cada um que esteja assistindo esse vídeo possa ser tocado, Deus, pela Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos lá. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Oh, yeah. Cante ao Senhor. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, com seu amor, acende o fogo outra vez. Oh, refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim, yeah. Vamos lá. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim, yeah. Oh, meu ser, meu coração, meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, com seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me honrar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim, yeah. Acende o fogo em mim, Senhor, yeah. Acende o fogo em mim, acende, Senhor, acende o fogo em mim, yeah.
acende o fogo em nós. Continue adorando ao Senhor. Me faz lembrar, imaginar a dor que ele sofreu, como uma flor que arrancada foi, jogada ao chão. Por mim, por nós. Olhar a cruz e não mais ver, você não está lá. Ressuscitou, no céu está, e um dia sei que hei de entrar. Oh meu Senhor, és o caminho para mim, e aquela cruz é a ponte que me leva a ti. Me faz lembrar, imaginar a dor que ele sofreu, como uma flor que arrancada foi, jogada ao chão. E por mim, por nós. Olhar a cruz, olhar a cruz e não mais ver. Você não está lá, Senhor. Ressuscitou, no céu está, e um dia sei que hei de entrar. Oh meu Senhor, és o caminho para mim, e aquela cruz é a ponte que me leva a ti, onde eu posso caminhar e um dia te encontrar, pra dizer-te obrigado, meu Senhor. Oh meu Senhor, és o caminho para mim, e aquela cruz é a ponte que me leva a ti, onde eu posso caminhar e um dia te encontrar, pra dizer-te obrigado, meu Senhor. Você pode cantar? Onde eu posso? Onde eu posso caminhar e um dia te encontrar, pra dizer-te obrigado, meu Senhor. Onde eu posso caminhar e um dia te encontrar, pra dizer-te obrigado, meu Senhor. Obrigado, Deus. Amém, meu irmão. Espero que você possa ter conseguido adorar o Senhor. E agora vamos para a palavra. Convidar o pastor Cleito, que vai estar ministrando a palavra.
Amém. Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. E aqui nós estamos mais um final de semana, não é? Para pregar a palavra, para poder fazer alguma reflexão com você, com a sua família. E para mim é uma honra, um prazer enorme estar aqui mais um final de semana, podendo ajudar você de alguma forma. Ajudar você a caminhar com Jesus através da palavra de Deus. Eu sei que não tem sido fácil, esse tempo tem sido um tempo bem difícil, não só para mim, mas para todos nós. Mas nós estamos orando pela sua vida, pela família de cada família que compõe o nosso corpo, né? a nossa comunhão Vineyard Mexicano. Então, para nós, é motivo de grande alegria sempre trazer algo novo para cada um de vocês, para a família de vocês. Então, hoje eu queria te convidar a abrir o teu coração, abrir a tua mente e abrir o seu ser para que você possa receber algo novo do Senhor hoje à noite. Então, a nossa reflexão é uma reflexão muito bacana, uma reflexão muito interessante. E eu acredito que você vai aprender muito hoje à noite sobre o amor de Deus. Amém? Se é uma coisa que nós precisamos, é do amor de Deus. Então, a minha oração é que Deus, com a sua infinita bondade, o seu infinito amor, Ele possa cobrir você e sua família com um amor incondicional. Então eu peço que você convide as pessoas que estão aí na sua casa, seus filhos, chama ele para sentar na sala, aperta o play aí e que você venha de fato participar desse culto, não assistir o culto, mas que você venha participar aí na sua casa juntamente com os seus filhos, amém? Então, como eu já disse para você, nós vamos fazer uma reflexão muito interessante hoje e eu queria de alguma forma poder conduzir você através dessa reflexão e que essa reflexão ela venha produzir algo bom na sua vida, que ela venha produzir uma lição para a sua vida e para a sua família. Não só para o momento, mas para que você possa de fato aprender por toda a sua vida. Então, a reflexão que nós vamos caminhar por ela hoje à noite quer saber a profundidade do amor de Deus? Olhe para a cruz de Cristo. Então, eu não sei se você consegue, eu não sei se você já teve a experiência maravilhosa de poder sentir o amor de Deus na sua vida. Se você ainda não teve essa experiência fantástica, incrível, que é sentir o amor de Deus na sua vida, você vai, sem dúvida nenhuma, você vai ter essa experiência. Eu creio e eu profetizo sobre a sua vida que você vai ter essa experiência, porque para mim foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Então, não sei se você já teve essa experiência de poder sentir o amor e poder sentir a segurança de que, sem dúvida nenhuma, Deus, Ele te ama. Então, essa é uma experiência fantástica. Mas eu não sei realmente se você tem tido essa experiência nesse período de quarentena. Eu não sei se você tem tido esse privilégio maravilhoso. Mas se você tem dúvidas quanto o amor de Deus para com sua vida, eu vou te ensinar algo fantástico nessa noite. Quando você querer saber a profundidade do amor de Deus sobre a sua vida, é muito simples. Olhe para a cruz de Cristo. Quando você olhar para a cruz de Cristo e que você entender a mensagem da cruz de Cristo, a maneira,
a forma como foi conduzido aquilo, quando você começar a entender, isso significa que você está compreendendo a profundidade do amor de Deus. Então, eu queria caminhar junto com você aqui em 2 textos bastante conhecidos na Palavra de Deus, e eu não tenho dúvida nenhuma que você vai aprender muito sobre o amor de Deus. Então, queridos, o que será mais preciso para que nós entendamos que Jesus Cristo nos ama de forma incondicional? O que vai ser preciso para que você entenda de uma vez por todas que Cristo, Ele morreu por você e que Ele te ama de maneira incondicional? Eu sempre vou lembrar você do tema, para que você não esqueça, porque o tema da mensagem é aquilo que vai nortear a nossa reflexão hoje à noite. Então, quer saber a profundidade do amor de Deus? Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz de Cristo. Quando você lembrar o que Cristo passou, o que Jesus sofreu naquele lugar, naquela cruz, naquele madeiro, você vai entender, ou começar a entender, a profundidade do amor de Deus. Então, o que será preciso para que eu e você entendamos de uma vez por todas que Jesus Cristo, Ele nos ama de forma incondicional. Não há condições para Cristo nos amar. Tudo já foi consumado. Ele já morreu na cruz do Calvário. Portanto, nada que fizermos de bom ou de ruim muda esse fato. Isso já está superado. Para nós é um fato encerrado, é um caso encerrado. Portanto, eu digo a você, nada que você fizer de tão bom ou nada que você fizer de tão ruim, de tão mal, mudará o fato de que Ele te ama de forma incondicional. Ele nos ama e ponto final. Não há nada que possamos fazer para mudar isso, porque Ele já veio e Ele já morreu. Então, se você fizer algo de maravilhoso, ou não, de repente você está pecando, você está falhando muito, isso não muda o fato de que Ele te ama de maneira incondicional. Eu preciso que você, hoje à noite, esteja ciente disso, esteja certo disso, de que nada, Ele, de fato, nada vai mudar o fato de que Ele nos ama de maneira incondicional. A Bíblia, queridos, diz que muito antes de nós escolhermos a Ele, muito antes de você ou até mesmo eu, um dia, lá na minha igreja, levantei a mão e aceitei Ele na minha vida. A palavra diz que muito antes de nós escolhermos Ele já havia nos escolhido. Ele havia nos escolhido primeiro. Ele nos amou quando nós ainda vivíamos no pecado. Portanto, não é o pecado em si que vai te afastar de Deus totalmente. Entenda isso. O amor dele é incondicional por você. Mas o fato de você viver no pecado uma situação, é um processo que você vai a cada dia caminhar nesse processo, e a cada passo que você der, a cada fase que você passar, você muda um pouquinho da sua vida. Então, a Bíblia diz que quando nós ainda vivíamos no pecado, Ele já havia nos amado de maneira condicional. Não precisa abrir ainda, nós vamos, daqui a pouquinho nós vamos ler o texto que vai fundamentar a nossa reflexão, mas em Colossenses capítulo 3, verso 12, diz o seguinte: vocês são o povo de Deus, Ele nos amou e nos escolheu para sermos dele. Ou seja, não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu primeiro.
Colossenses capítulo 3, verso 12 diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você entende isso? Você consegue compreender isso? Por isso que não importa o que você esteja passando nesse momento, isso não muda o fato de que Ele te ama de maneira incondicional. Veja, depois você pode marcar isso, mas depois você pode observar lá em 1 João, capítulo 4, verso 19, que diz o seguinte: nós o amamos porque Deus nos amou primeiro. Veja, nós não o amamos primeiro. Ele nos amou primeiro, muito antes de nós o amarmos. Ele, sem dúvida nenhuma, já nos amava de maneira incondicional. Então, eu queria que você abrisse lá para Isaías, o livro de Isaías, capítulo 53. É um texto bem grande, mas eu queria que você caminhasse comigo nesse texto e eu queria ler junto com você. Portanto, se você não está munido aí com a sua espada, com a palavra de Deus, corre lá rapidinho e pega lá e abre comigo lá para Isaías capítulo 53. Vamos ler aqui, gente. Nós vamos ler aqui um dos textos mais top que eu acho na Bíblia Sagrada. Quando eu leio esse texto, eu consigo começar a compreender a profundidade do amor de Deus para comigo. Quando eu começo a ler esse texto, que não foi Ele, que não foi por causa dos pecados dele que ele estava morrendo, foi por minha causa. Então eu começo a compreender que foi os meus atos, as minhas ações, a maldade do meu coração, os meus pecados que levaram Jesus para a cruz. E Ele foi, sem dúvida nenhuma, Ele morreu por nós. E quando eu compreendo isso, e quando eu leio esse texto que aqui vamos ler agora, Isaías capítulo 53, eu começo a entender a profundidade do amor de Deus. Quando eu olho para a cruz, eu começo a entender a profundidade do amor de Deus sobre a minha vida. Então, a palavra de Deus diz assim lá em Isaías capítulo 53, se você puder, me acompanhe. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Você consegue compreender isso? Não eram as suas próprias maldades. Ele estava sendo crucificado, não era porque ele era mau, porque ele tinha feito algo de ruim. Não era isso. Quer saber a profundidade do amor de Deus? Olhe para a cruz de Cristo, olhe para a ação da cruz de Cristo. A palavra diz aqui, no entanto, era o nosso sofrimento, era o meu sofrimento, era o seu sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Eram os nossos pecados que ele estava suportando. A carga negativa, o sofrimento, a dor, era para ser nossa. Era para ser sua e minha. A responsabilidade dos nossos
erros, era para ser nosso, mas no entanto, Ele escolheu morrer no nosso lugar. E a palavra continua dizendo: porém Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que Ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Nós merecíamos o castigo, mas ele sofreu no nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida. Tudo aquilo que havia contra nós, ele pagou a nossa dívida. E a palavra continua e diz: ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. O verso 8: foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhes darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos nossos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Você consegue, meu querido, compreender esse texto? Não foi por causa das suas próprias maldades. A palavra diz aqui em Isaías: não eram os pecados deles. Jesus não cometeu nenhum pecado, ele não infligiu nenhuma lei, ele não quebrou as regras. Nós quebramos as regras. Nós infligimos a lei. Nós quebramos aquilo que não deveria quebrar, que era a lei. E nós pecamos. E o castigo que Isaías está falando aqui era para ser para nós. Era para ser colocado sobre os nossos ombros. A dívida era nossa, não era dele. Por isso que eu volto no tema e digo, a palavra-chave, a palavra rema dessa reflexão: quer saber a profundidade do amor de Deus? Olhe para a cruz de Cristo. Quando você compreender o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário, a maneira que foi conduzido, o que ele sofreu, como ele foi maltratado, como ele foi humilhado. E aí, quando você conseguir compreender esse fato único, você terá compreendido, ou pelo menos iniciado, a compreensão da profundidade do amor de Deus para mim e para você. Portanto, meus queridos, esse texto, para mim, é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia Sagrada. Talvez, querido, você ainda tenha alguma dúvida quanto ao amor de Deus sobre você. Ou você pensa que Ele não te ama. De repente, por conta de alguns acontecimentos que ocorreram na sua vida, ao decorrer, durante a sua vida,
alguns acontecimentos triviais, alguns fatos dolorosos aconteceu na sua vida, e por essa razão você começa a pensar que ele te abandonou ou que ele não ama você. E hoje à noite eu quero quebrar isso. Hoje à noite eu quero destruir essa ideia de que ele não te ama. E eu quero te ajudar a substituir essa ideia. Ele não me ama. A partir de hoje você vai compreender que ele lançou sobre você todo o amor que ele tinha. E de repente tudo isso que aconteceu na sua vida hoje deu margem para que você possa pensar dessa forma. E eu posso dizer para você, você não está errado. Aconteceram fatos na sua vida, aconteceram acontecimentos ruins na sua vida. Isso não pode ser anulado. Eu concordo plenamente com você, mas isso não inibe o fato, isso não anula o fato de que ele te ama incondicionalmente. Ele se entregou por nós naquela cruz do Calvário. É preciso que você compreenda isso. Ele se entregou naquela cruz. Portanto, a cruz de Cristo, ela representa muito para nós cristãos. A representatividade da cruz de Cristo para nós cristãos, ela é de tamanha significado enorme. A cruz de Cristo representa muito para nós. Da cruz, meu querido, emana amor. Da cruz de Cristo, querido, brota amor. Da cruz de Cristo flui um amor perfeito, um amor sem mancha, um amor que não quer nada em troca. Às vezes você faz algo para alguém, mas muitas vezes você é trollado pelos seus pensamentos. Você dá alguma coisa, você ajuda alguém, mas sempre pensando em segundas intenções. Você sempre faz algo para alguém, ajuda alguém sempre com a intenção de que você vai ser ajudado. Não. A cruz representa muito para nós. Na cruz brota amor, e aquele tipo de amor que não tem mancha, um amor incondicional, que não tem condições. Ele te aceita do jeito que você é. Ele não coloca condições nenhuma, ele simplesmente quer que você entregue o seu coração para ele. Quando você entregar o seu coração para ele, isso é o suficiente para que ele comece um processo de mudança na sua vida. Portanto, querido, quando Jesus veio ao mundo, é muito interessante a história de Jesus. A história de Jesus é imensa. A história de Jesus é enorme. Mas se eu pudesse parafrasear a história dele, eu poderia dizer o seguinte para você. Quando ele veio ao mundo, a sua grande missão era, sobretudo, salvar o homem do pecado e reconectar o homem com o seu Criador. Com Deus, o seu Criador. A Bíblia nos mostra, nos evangelhos de Jesus, que ele veio como um homem comum. A Bíblia nos mostra que ele construiu uma ponte que nos conduz ao Pai, o nosso Criador. Veja, você lembra de João capítulo 14, verso 6? Que o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai sem antes passar pelo Filho. Você compreende que ele, o nosso Senhor Jesus, veio ao mundo com uma grande missão: salvar o homem do pecado, reconciliar o homem com seu Criador, Deus o Todo-Poderoso, e ele também veio construir uma ponte que nos conduz ao nosso Pai. Portanto, não existe outra forma de nos conectar com o nosso Criador sem antes passar pela ponte que é Jesus. Portanto, queridos, ele é a ponte que nos conduz ao nosso Criador. Quando Jesus veio, é muito interessante que ele ensinou. Ele passou boa parte da sua vida ensinando. Ele curou enfermos, ele libertou pessoas que estavam sendo cativas, estavam sendo escravas
do diabo, ele exortou, ele chamou a atenção das pessoas, mas com carinho, com amor. Ele realizou muitos milagres e, de fato, ele cumpriu a sua missão com grande êxito. Se existe uma pessoa perfeita, essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Ele veio com sua missão e ele completou toda a sua missão com êxito, com honra. Mas, de repente, eu acho que você conhece a história, é chegada a sua hora. E lá no jardim do Getsêmani, ele foi preso como se fosse um criminoso. Foi julgado e condenado à morte, morte de cruz. É muito interessante que ali no Getsêmani foi os últimos momentos do nosso Senhor Jesus. Foi ali no Getsêmani que ele orou e que ele soou gotas de sangue. A pressão era tão grande sobre ele. O peso da cruz, o peso dos nossos pecados, o peso da maldade da humanidade era tão grande sobre um único homem que ele se sentiu tão pesado que ele suou gotas de sangue. Foi ali no Getsêmani que ele foi traído com um beijo. Foi ali no Getsêmani que ele rogou ao Pai. Foi ali no Getsêmani que ele levantou a sua cabeça e disse: Pai, se for possível, afasta de mim essa dor insuportável. Se for possível, afasta de mim, por favor, esse cálice. Mas o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, não permitiu que isso acontecesse. Ele simplesmente teria que acontecer dessa forma, para que eu e você estivéssemos aqui agora, nesse exato momento, vivo, com saúde, tentando melhorar a cada dia. Foi necessário que ele morresse, da forma que ele morreu. A pior forma que existiu é a morte de cruz. É a pior forma de morte, morte por crucificação. Um tipo de morte em que o crucificado era totalmente exposto ao ridículo. Assim foi a morte do nosso Senhor Jesus. Tudo isso foi por amor, a maior demonstração de amor que já existiu em todos os tempos. Nunca na história da humanidade, ninguém no universo vai conseguir se comparar à morte do nosso Senhor Jesus. Porque Ele suportou tudo e suportou tudo com paciência, Ele suportou tudo com perseverança, Ele foi até o fim, até que gritou: está consumado, está encerrado. Toda a culpa da humanidade foi transferida para o único homem, Jesus Cristo. Agora nós somos livres. Nós somos livres para sentir esse amor de Deus nas nossas vidas. Você é livre para sentir esse abraço do Pai. Você é livre para sentir o amor do nosso Criador, profundo, o profundo amor. Você consegue compreender isso? Ninguém no mundo, no universo, vai conseguir esse feito. A maior demonstração de amor que já existiu em todos os tempos. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Jesus, porque o Senhor morreu naquela cruz e essa é a razão porque eu estou aqui. Eu sou grato ao Senhor por tudo que Jesus tem feito na minha vida. Eu sou eternamente grato porque Ele tem agido com graça, misericórdia e compaixão sobre a minha vida. Isso não tem preço. Posso fazer uma pergunta para você, honesta e sincera? Diante disso tudo que falamos agora há pouco, do sacrifício de Jesus, do profundo amor de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo,
Você está, de alguma forma, retribuindo esse amor? Ou não? Ou você é aquele tipo de pessoa que quer ser amado, mas não gosta de retribuir esse amor? E aí? O que você me diz? Responda para você mesmo aí, internamente. Você tem, de alguma forma, retribuído o amor que Ele tem te dado, te oferecido? Quer saber a profundidade do amor de Deus? Olhe para a cruz de Cristo. Fica essa dúvida no ar. Se realmente nós estamos retribuindo o amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu espero, querido, que você esteja de alguma forma retribuindo. Porque não é justo. Se você um dia levantou a sua mão lá na igreja, não importa o tempo que foi, não importa quando foi, o que importa é que você um dia tomou essa decisão. E quando você tomou essa decisão, a minha pergunta é: você tem de alguma forma retribuído esse amor? Aí você pode me responder assim: eu não sei como retribuir esse amor, pastor. Como que eu posso? O Senhor poderia conduzir, direcionar, dar alguns conselhos para que nós possamos, de alguma forma, retribuir esse grande amor? E eu queria te dar alguns conselhos. Eu queria dar uma direção para que você pudesse refletir sobre elas e que você, de fato, possa praticar. Como podemos retribuir esse ato de grande amor? Primeiro, não há como fugir da primeira coisa que devemos fazer para retribuir o grande amor de Jesus na cruz do Calvário por nós. A primeira coisa é: se você ainda não entregou, entregue a sua vida e o seu coração de fato e de verdade para Ele. Se você ainda não entregou seu coração, esse é um bom momento para retribuir o amor dele para com você. Não tem como você servir o nosso Senhor Jesus sem antes ter feito uma entrega do teu coração, sem antes ter tomado uma decisão na sua vida. Não há outra possibilidade de ingressar na vida cristã. Não há outra maneira de iniciarmos um processo nos caminhos do Senhor sem antes, primeiro, entregar as nossas vidas. Entregue o teu coração hoje à noite. Entregue o teu coração. O segundo conselho que eu queria te apresentar é: depois que você entregou a sua vida e o seu coração para o seu Criador, mude de atitudes. Aquelas atitudes que têm atrapalhado a sua caminhada com Jesus. Você sabe aqueles pecados, você sabe do que eu estou falando. Aqueles pecados ocultos que ninguém sabe, só você e Deus. Mas que tem prejudicado a sua caminhada. Mudança de atitude. Se você era de um estilo de vida de uma maneira diferente antes, você entregou o seu coração para Jesus, entrou no processo de mudança, está na hora de parar com isso. Está na hora de ser uma nova pessoa, está na hora de você mudar as suas atitudes. O que tem atrapalhado a sua caminhada? Quais são as atitudes? Pense nisso, quais são as atitudes? Pastor, isso tem me atrapalhado, ou isso aqui tem me atrapalhado. Então é isso, é disso que nós estamos falando. É sobre isso que eu estou falando. Depois que você entregou a sua vida e o seu coração para Ele, agora você inicia um processo de mudança interior da sua vida pessoal, da sua vida íntima. Você agora vai colocar
balizar as suas ações, as suas atitudes agora de acordo com o desejo de Deus. Você compreende o que eu estou falando? E em terceiro lugar, o conselho que eu queria te oferecer, depois que você entregou a sua vida para Jesus, começou um processo de mudança de atitude, agora você vai ajudar a espalhar o amor de Deus, o amor de Jesus, para quem ainda não experimentou o amor de Jesus. Queridos, me explica uma coisa. Me ajuda a entender como é que você recebeu o amor de Deus na sua vida. Você sentiu a presença do amor de Jesus na sua vida, do amor de Deus, e você não sente no teu coração o desejo de espalhar esse amor para quem ainda não experimentou esse amor. Sinceramente, não faz sentido para mim. Esse amor não é só para mim. Esse amor é para todos. Afinal de contas, ele morreu por um só homem. Morreu por todos. Todos. Para salvar, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Ele não escolhe, eu salvo esse ou salvo aquele que é mais bonzinho, aquele ali que me serve, ou aquele ali que é mais bonitinho, ou aquele ali que é mais assim. Não. Para salvar, querido, não tem essa, não tem escolha. Ele quer salvar todo mundo. Infelizmente, nem todo mundo decide entregar a sua vida para Ele. E aí, você entrega a sua vida para Jesus, o seu coração para Jesus. Depois você entra num processo de mudança de atitude e agora você está pronto para espalhar o amor de Jesus por aí afora. Você está pronto para começar a falar sobre o amor que te alcançou. Aquele amor que o mundo não consegue te oferecer. Aquele amor que mulher nenhuma consegue te oferecer. É um amor que supera o amor de mãe. Pense no amor de mãe, um amor sincero, um amor profundo. Agora multiplica inúmeras vezes. Não dá para multiplicar. Esse é o amor de Deus para comigo e para com você. Então está na hora de você, querido, você que já conhece o amor de Jesus, parar de pensar só em você. Está na hora de você parar de pensar só em você e começar a espalhar o amor de Jesus para todos ao seu redor. Aquele que ainda não conheceu, esse é a sua presa. Esse é o seu alvo a partir de agora. Levar o amor de Jesus para as pessoas que ainda não experimentou o amor de Deus. Quarta conselho que eu poderia te dar: demonstrar o nosso amor através das obras e dos serviços. Entregou seu coração para Ele, a sua vida para Ele, mudou, começou num processo de mudança de atitude, entendeu, agora vou espalhar o amor de Jesus para todo mundo que ainda não experimentou. Agora eu preciso servir Ele de alguma forma, em algum ministério. Eu preciso ver as minhas habilidades, aonde eu posso ser útil no reino de Deus. Só para que você possa entender, o reino de Deus é o único lugar que tem lugar para todos. Sem exceção. Todos que chegarem terá o que fazer. O grande problema é, as pessoas nem sempre querem fazer, decidem fazer. Mas o reino de Deus é um lugar que tem espaço para todos. Demonstre o seu amor, retribua o seu amor que você recebeu de Deus através de obras e serviços. Quinto e último conselho que eu poderia te oferecer nessa noite. Quer saber a profundidade do amor de Deus? Olhe para a cruz de Cristo. Observe tudo o que Ele sofreu, tudo que Ele passou. Aí você vai começar a entender o amor e a profundidade do amor de Deus.
E o quinto conselho: demonstre o amor que você sente ou que você recebeu de Deus uns com os outros. Sabe como que as pessoas, que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus? Através do amor. Através do amor, todos ao nosso redor saberão que nós somos discípulos de Jesus, porque Ele é amor. E porque nós o servimos, nós o aceitamos, nós aceitamos o seu sacrifício e nós entramos num processo de mudança. E porque tudo isso aconteceu conosco, agora eles saberão que nós somos seguidores de Jesus. Amém, queridos? São dicas fáceis, simples. E para concluir, eu queria ler parte de um artigo de uma revista cristã do autor Campbell. E ele fala algo espetacular sobre a cruz de Cristo, manifesta o amor de Deus. E por último, eu queria ler mais um texto da Bíblia Sagrada, também está entre os top textos top que eu acho da Bíblia Sagrada, que está lá em Romanos. Mas antes, eu gostaria de ler com você esse pequeno artigo. Diz o seguinte, como tema é: a cruz de Cristo manifesta o amor de Deus. A crucificação de Jesus foi um evento histórico, ele vai dizer, em que o mundo expressou seu ódio a Deus e sua hostilidade contra Ele. Foi o símbolo definitivo não só da maldade do pecado, como também da ganância do coração humano. E aí Campbell vai dizer o seguinte, tirar a vida do Senhor da glória foi um grito supremo de eu quero do mundo. A humanidade é minha a partir de agora, através do sacrifício de Jesus naquela cruz. E aí ele vai dizer, no entanto, a cruz se encontra no cerne do Evangelho. Não por causa do que ela nos diz sobre o pecado, mas por causa do que ela nos diz sobre a graça de Deus. A misericórdia que fornece um remédio para o pecado e o amor que garante a eficácia desse remédio. A cruz é a boa notícia não por causa do que nós tiramos de Deus, mas por causa do que Deus nos deu. Não foi nós que tiramos de Deus o seu Filho. Ele está dizendo aqui que foi Ele, foi Deus que decidiu nos dar o seu Filho para morrer no nosso lugar. E aí ele continua e diz o seguinte, na época da morte de Cristo, no entanto, a cruz era um instrumento de incrível horror e vergonha. Era a punição mais miserável e degradante infligida apenas a escravos e pessoas de menor importância. Se homens livres eram, em algum momento, submetidos à crucificação por grandes crimes como traição ou insurreição, a sentença não podia ser executada até que eles fossem colocados na categoria de escravos por infâmia. Olha, Jesus foi rebaixado à categoria de escravo. Ele foi reduzido. E ele continua, e tivessem, enfim, a sua liberdade tomada por flagelação. A cruz de Cristo manifesta o amor de Deus. Quer saber a profundidade do amor de Deus? Olhe para a cruz de Cristo. E para finalizar, eu gostaria de ler com você um texto fantástico, incrível, que está lá em Romanos, no capítulo 8, do verso 31 até o verso 39. Se você puder abrir comigo aí, fique à vontade. Paulo diz assim aos Romanos, verso 31 em diante, do capítulo 8, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer?
Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Se Deus está do nosso lado, quem é que pode contra nós? O mais forte está ao nosso favor. Aquele que venceu todas as batalhas e que vence e que venceu a morte. Aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é vitorioso. Ele continua: ninguém. Quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara: eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Não é incrível esse texto? E ele continua: pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão sofrimentos? As dificuldades que você tem passado de repente? Os sofrimentos que você tem passado? A perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas. Ele continua: por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Você é vitorioso por meio de Cristo Jesus. E ponto final. Paulo está dizendo isso aqui. Aí o verso 38 diz assim: pois eu tenho a certeza de que nada... Por favor, frisa essa parte. Risca, sublinha, marca essa parte. Que ele diz: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus queridos? Nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nem a dor, nem o sofrimento, nem a perseguição, nem a fome, nem a pobreza, nem a calamidade que estamos vivendo, nem esse tempo de pandemia que não passa, nem o desânimo, nada pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus, creia nisso. Entenda de uma vez por todas que nada pode me separar, nada pode te separar do amor de Deus, meu querido. É muito show quando Paulo diz: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte. Porque a morte é simplesmente a carruagem que vai te levar para a eternidade. Porque o viver é Cristo. Paulo diz o seguinte: viver é Cristo e o morrer para nós cristãos em Cristo é lucro. A morte para nós não é o fim. A morte é o começo da eternidade. Aí ele continua: nem a morte pode nos separar do amor de Deus, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, agora
o que está acontecendo ao seu redor, isso não pode te afastar, não pode te separar do amor de Deus, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, muito menos o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí eu queria orar com você. E eu queria declarar junto com você esse amor incondicional e infinito sobre a sua vida. Amém? E eu queria simplesmente fazer uma oração simples e poder abençoar a sua vida. Se você puder, baixe sua cabeça aí aonde você estiver e faça uma oração, e eu vou fazer uma oração e vou abençoar a sua vida. Amém, Deus, muito obrigado, Espírito Santo. Como é bom saber que nada pode nos separar do amor de Jesus. Nada. Obrigado, Jesus, porque nada pode nos separar do amor de Jesus. Senhor, muito obrigado, porque nós não merecíamos. Na verdade, Jesus, o que nós merecíamos era o inferno. O inferno era nosso por direito, porque foi nós que transgredimos a lei, foi nós que falhamos, não foi o Senhor. A maldade da humanidade é terrível. As pessoas o tempo inteiro vivem na ganância. As pessoas o tempo inteiro vivem uma maltratando as outras. As pessoas o tempo inteiro tentam prejudicar o outro, tentam defamar o outro de alguma forma. Meu Deus do céu. Foi o pecado, a maldade da humanidade que arrastou Jesus para a cruz. Mas Ele foi sem dizer uma só palavra. Ele suportou tudo, humildemente. Assim como fala Isaías, 53, Ele foi como uma ovelha que caminhava para o matadouro. Ele não tinha culpa, nada disso Ele tinha culpa. A palavra diz que foi os nossos pecados, as nossas maldades que levou Jesus para a cruz. Mas por causa desse grande ato, desse grande fato, Ele nos libertou do poder da escuridão. E hoje nós podemos ter vida, e vida completa, e vida com abundância, por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Se você, meu querido, ainda não entregou o seu coração para Jesus, não perca mais tempo. Pare de se enganar. Vou dizer para você hoje, não se engane mais. Pare de ficar dizendo que você é um cristão se você não mudou as suas atitudes ainda. Se você ainda não entregou o teu coração de fato para o seu Criador. Aproveite esse momento. Entregue o teu coração para Jesus. O Pai te aguarda. Ele te espera. Se você, de alguma forma, está longe e afastado dos caminhos de Jesus, por alguma razão, você se decepcionou, se frustrou, aconteceu inúmeras coisas com você e você decidiu ir embora para longe dos caminhos do Senhor. Está na hora de retornar. Está na hora de voltar para os braços do Pai. Chegue para Ele e recite aquilo que está lá em Lucas capítulo 15, assim como o filho pródigo falou. Pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Agora eu quero de volta ser chamado pelo menos de um dos teus empregados. Mas o nosso Deus é tão poderoso que Ele não nos trata como empregado, Ele nos trata como filhos. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Eu espero que você tenha orado comigo e que o Senhor possa abençoar a tua vida. Senhor,
Muito obrigado por esse momento maravilhoso que tivemos na tua presença. Eu espero que esse material possa chegar aos meus irmãos e que eles possam de fato aprender qual é a profundidade. Quer saber a profundidade do amor de Deus? Olhe para a cruz de Cristo. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua semana de maneira grandiosa. Querido, a nossa oração é para que tudo na sua vida e na sua família dê certo. Que Deus te proteja, te guarde e que Ele te livre de todo mal. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.